Meu nome é Jéssica Cristina de Oliveira e eu vou falar um pouco sobre a biografia de Anísio Spínola Teixeira. Nascida em 12 de julho de 1900, em Caetité, na Bahia, filho de fazendeiro. Ele estudou em colégios jesuítas na Bahia e cursou Direito no Rio de Janeiro. Se formou em 1922 e em 1924 já era inspetor-geral do ensino na Bahia. Viajou pela Europa em 1925 e observou o sistema de ensino de lá. E com o mesmo objetivo fez 2 viagens aos Estados Unidos entre 1927 e 1929. De volta ao Brasil, foi nomeado diretor da instituição pública no Rio de Janeiro, onde criou uma rede municipal de ensino que ia da escola primária até a universidade. Perseguido pela ditadura de Vargas, ele se demitiu do cargo e regressou à Bahia, onde assumiu a pasta da educação. Sua atuação em frente ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos valorizou a pesquisa educacional no país e chegou a ser tão significativa quanto a Semana da Arte Moderna. Com a instauração do governo militar, ele deixou o instituto, que hoje leva o seu nome, e foi lecionar na América, mas voltou ao Brasil em 1965 para continuar atuando como membro do conselho. Morreu em março de 1971 e em circunstâncias suspeitas. O seu corpo foi encontrado em um elevador na Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, suspeito de que teria sido vítima de repressão do governo. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a escola pública integral. Anísio Teixeira dizia que para ser eficiente, a escola pública para todos deve ser em tempo integral, para alunos e para professores, como a Escola Parque, por ele fundada em Salvador, que mais tarde inspiraria os Centros Integrados da Educação Pública, o CIESP, no Rio de Janeiro, e demais propostas de escola em tempo integral que mais para frente sucederiam. Cuidando desde a higiene e da saúde das crianças, essa escola é apontada como a solução para a educação primária no livro Educação Não é Privilégio. Além de integral, pública e laica, ela deveria ser obrigatória e também municipalizada, para atender o interesse de toda a comunidade. Anísio propôs ainda a criação dos fundos financeiros para a educação, mas mesmo com o atual Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, como o Fundep, os recursos são insuficientes para sustentar o modelo de escola. Oi, gente, eu sou a Thaís e eu vou falar um pouco sobre como Anísio Teixeira contribuiu para a criação da escola pública no Brasil. Desde 1930, Anísio Teixeira já executava medidas para conseguir a implantação de escola pública laica no Brasil. As ideias que ele tinha eram inspiradas na filosofia de John Dewey para democratizar o ensino. Anísio defendia a ideia que deveria existir uma educação infantil à universidade, que atendesse a todos, independente da cor, religião ou condições financeiras, e também se preocupasse com os interesses da comunidade. As ideias que ele criou foram para criar conceitos educacionais inovadoras, com métodos pedagógicos. Ele era um defensor da democracia e da liberdade. Anísio criou mecanismos que beneficiaram famílias menos favorecidas a ter uma educação de qualidade no Brasil. Didática na ação. Quando a escola não era para todos, Anísio Teixeira acreditava que o país nunca ia se desenvolver sem uma educação. Por isso, lutou junto ao Manifesto dos Pioneiros para conquistar uma escola gratuita e diferente, Escola Nova. Em 1933, ele publicou um livro chamado Educação Progressista, que trazia a ideia de que era preciso construir uma escola para uma sociedade em constante mudança. Ele traz uma percepção de educação onde tanto a experiência quanto a democracia são importantes para uma organização escolar. Nessa escola nova, era importante a educação intelectual, para que os alunos conseguissem refletir sobre a sociedade.
O objetivo era formar homens livres. Professores e alunos trabalhavam em liberdade. O professor ele deveria incentivar o aluno a pensar e julgar por si mesmo. Para Anísio Teixeira, era importante que os alunos conseguissem colocar em prática as coisas que eles aprendiam na escola. Ou seja, a escola nova foi uma reforma da escola tradicional, pois a escola tradicional ela era muito mecânica e os alunos não participavam, não tinha a valorização do aluno. Nessa escola nova, o importante era o intelectual, para que os alunos refletissem sobre a sociedade e tornar a escola um instrumento de combate às desigualdades sociais. Nessa escola, os alunos aprendiam através das experiências, aprendiam fazendo ali na prática. O professor ele deveria auxiliar no desenvolvimento livre e espontâneo das crianças, para dar forma ao raciocínio delas. Educação como meta política. No ano de 1920, com a crescente industrialização e urbanização em todo o mundo, a necessidade de preparar o país para o desenvolvimento levou um grupo de intelectuais brasileiros a se interessar pela educação. Por eles, a educação ela era vista como um elemento central para remodelar o país. Os novos teóricos viam num sistema estatal de ensino livre e aberto o único meio efetivo de combater a desigualdade social. Esse movimento, chamado de Escola Nova, ganhou forças no ano 1930, principalmente após a divulgação, que foi em 1932, do Manifesto da Escola Nova. Esse documento, ele pregava a universalização da escola pública, laica e gratuita. E nesse documento, entre os nomes de vanguarda que assinaram, além do Anísio Teixeira, tinha o Fernando de Azevedo, o professor Lourenço Filho e a poetisa Cecília Meirelles. E a atuação deles se estenderam por décadas. E muitas das vezes eles foram criticados pelos defensores das escolas particulares e religiosas. Mas eles ampliaram a sua atuação e eles influenciaram uma nova geração de educadores, que era Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. Anísio foi mentor de duas universidades, de Distrito Federal no Rio de Janeiro, que foi desmembrada na ditadura de Getúlio Vargas, a de Brasília, na qual era reitor quando o golpe militar de 1964. As escolas comunitárias americanas, elas inspiram a ideia do ensino de período integral de Anísio Teixeira. Só que lá, as escolas funcionam dificilmente em até 6 horas, ou mais de 6 horas. Dificilmente isso acontece. Aí que acontece que o conceito entre nós ele se ampliou consideravelmente, de escola de pelo menos 8 horas. No caso do CIEPS, uma instituição que deveria dar conta de todas as necessidades das crianças, desde a maternidade até a moradia. Numa realidade que a gente está hoje, que a gente sabe que os recursos são super limitados. O problema é de prioridades e decisões difíceis. Manter uma escola nesse modelo para uma minoria ou manter um modelo menos ambicioso para a maioria. Afinal, Anísio também propunha uma escola para todos. Marie Curie. Marie nasceu em 7 de novembro de 1867, na cidade de Varsóvia, na Polônia. Marie teve seu sobrenome herdado pelo seu pai.
Falando um pouco do seu pai foi um professor de matemática e física e depois de uns anos virou diretor de uma escola. Sua mãe também foi professora. Ela só teve participação na vida de Marie até os seus 11 anos, porque depois a mãe faleceu. Marie nasceu em um lar onde a ciência dominava o centro da sua família. Ela sempre se interessou pelo conhecimento e sempre com a intenção de produzi-lo, mas desejava seguir a carreira universitária. E ela vivendo num país dominado pela Rússia que não permitia que mulheres tivessem acesso à educação formal, Marie, por diversas vezes, montou grupos clandestinos de estudos para promover o conhecimento para outras pessoas. Em 1891, Maria conseguiu se mudar para Paris com a ajuda financeira do seu pai. Foi lá onde ela fez a sua licenciatura em Física, que ela concluiu em 93, e em 94 ela concluiu também a de Matemática. E durante a sua busca por um tema e por orientador para o seu doutorado, ela conheceu o professor de Física Pierre Curie, que foi com quem ela se casou em 85. E os dois tiveram 2 filhas. Marie morreu em 1934, vítima de uma leucemia. Marie Curie e suas descobertas. Marie Curie e seu marido pesquisavam sobre a descoberta de Ribecquerel, uma radiação misteriosa que queimava o filme fotográfico, e descobriram um elemento que emitia uma radiação parecida, e que essa radiação dependia da quantidade da substância, o que levou-os a concluir que a radiação provinha de algo de dentro de cada elemento. Percebeu que o urânio não conseguiria criar a radiação sozinho, e por isso existiria mais elementos. Anunciaram em 1898 mais 2 novos elementos, o polônio e o rádio, e inventaram o termo radioatividade. Ou seja, através das pesquisas de Henri Becquerel, eles perceberam que a radiação não era o resultado de uma interação entre as moléculas, mas era algo proveniente do próprio átomo em si. E isso foi muito importante mais para frente para discutir a ideia de que o átomo era algo indivisível. Marie e Pierre descobriram 2 elementos. O primeiro foi o polônio, dado esse nome em homenagem à terra natal de Marie, Polônia, e o segundo foi o rádio. Principais contribuições de Marie Curie. Marie Curie foi a única pessoa no mundo a ganhar 2 prêmios Nobel em 2 áreas da ciência. A primeira em física, pelo descobrimento da radioatividade, e a segunda em química, pela descoberta de mais 2 novos elementos. E mais para frente, o estudo desses novos elementos contribuíram para a criação do raio-x, do tratamento de neoplasia, tratamento de tumores, de radioterapia e de quimioterapia. Marie Curie foi muito importante para a evolução da medicina. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a memória de Marie Curie. Por sua contribuição científica, ainda bastante lembrada e citada em eventos científicos, congressos e jornadas acadêmicas. Além disso, existem vários hospitais que levam o seu nome como o Instituto Curie, em qual ela auxiliava na formação de diversos cientistas todos os anos. Vale lembrar que um elemento químico descoberto em 1914, denominado como cúrio, de número atômico 96, foi batizado em homenagem ao casal Curie, Marie e Pierre Curie. Marie Curie morreu em 1984, vítima de uma leucemia em decorrência de sua exposição à radiação, o que foi submetida durante sua trajetória científica e acadêmica.